Outro dos Cavaleiros do Apocalipse finalmente apareceu, a Gawain tá de volta, bem diferente do que a gente está acostumado, e além disso nós também conhecemos o pai dela, Kay Pendragon, o irmão do Rei Arthur. Eu acho que esse foi um capítulo tanto esclarecedor como confuso, porque o Kay, ele já tinha aparecido antes, para quem não sabe ele apareceu em um capítulozinho extra no volume 11 de Os Sete Pecados Capitais, que mostra um pouco da infância dele e do Arthur. Mas pelas coisas que aconteceu nesse capítulo extra, eu imaginava coisas diferentes sobre o Kay. E esse capítulo de hoje mostrou algumas coisas completamente diferentes. Então a gente tem muito para comentar, mas antes deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e vamos para essa análise que está interessante. Para começar, a revelação que nós tivemos aí é que o Kay é filho do rei Uther e que o Arthur é adotado. Tudo bem, o Arthur ser adotado a gente já sabia. Nesse capítulo extra que eu citei no começo do vídeo, o Arthur diz lá com todas as palavras, eu sou adotado. Mas no caso, gente, eu assumi que quando ele disse que era adotado, eles eram os filhos do Hector. Ai, Arthur, mas quem é esse Hector? Quando foi que esse personagem apareceu? Calma, gente, ele não apareceu. Eu tô fazendo referência aqui às lendas arturianas, né? Porque nas lendas originais, a história do nascimento do Arthur é um pouco parecida com o que foi aí. O Arthur, de fato, ele é adotado, mas no caso, ele é o filho legítimo do rei Uther, e depois que nasceu, o Merlin mandou ele para uma família adotiva, né, a família do Hector. E esse Hector tinha um filho chamado Kay, que no caso é o irmão adotivo do Arthur. Mas aqui, o Nagaba Suzuki inverteu foi tudo. Não existe Hector, e o Kay que é filho legítimo do Uther. E o Arthur veio de fora. E vocês lembram que eu tô teorizando aqui há um tempão quem é a mãe do Arthur? Agora a teoria é quem é o pai, né? De onde foi que esse menino saiu? Como foi que ele acabou na família real do Uther? Na família real ali de Camelot? Eu acho que isso aí é obra da War Aldan, gente. Eu acho que a War Aldan, ou a Merlin, ou até mesmo as duas juntas, devem ter enviado o Arthur para a família real de Camelot para que ele pudesse cumprir o seu destino de ser rei, né? Inclusive, a espada na pedra deve ter sido coisa delas também. Porque para quem não se lembra, no capítulo que o Arthur apareceu lá no Sete Pecados Capitais, há um tempão atrás, o Hendrickson fala, né, que ele ouviu falar de um menino que tirou uma espada da pedra e se tornou o rei de Camelot. Justamente o Arthur, né? Isso acaba explicando também por que o Arthur que virou rei ao invés do Kay, né? Que é filho legítimo do rei Uther e que deveria ser o herdeiro do trono de Camelot, mas acabou sendo o Arthur por causa dessa artimanha aí provavelmente da War Aldan ou da Merlin, que fez ele se tornar o rei. Uma coisa que eu acabei pensando aqui é que, coincidentemente ou não, isso faz o Arthur ter muitas semelhanças com a Elizabeth, né? Porque os dois foram adotados por uma família real aí de um país, e os dois acabaram se tornando rei e rainha, apesar de não serem os herdeiros mais esperados, né? Apesar de não serem nem filhos de sangue do rei. E agora que a gente entende melhor como é que funciona essa árvore genealógica aí da família Pendragon, será que existem as irmãs Morgana e Morgause? Que, para quem não sabe, elas são as meia-irmãs do Arthur nas lendas arturianas. No caso, eu ainda tô com a teoria de que a Morgana vai ser adaptada na personagem da Merlin, né? Inclusive a Merlin pode ser irmã do Arthur. Mas é a Morgause, que normalmente é a mãe do Gawain. A mãe da Gawain aí no mangá, ela ainda é um mistério até mesmo para a própria personagem. Então será que não poderia ser a Morgause? No caso aí, o Kay se casou com a irmã de sangue do Arthur? Ou não existe Morgause? Ou Morgause existe, e no caso é filha também legítima do rei Uther? Eu tô começando a achar que Morgause não vai existir, não. E é até possível que a Gawain seja a filha da Merlin com o Kay. Será possível? Como eu falei, o capítulo foi tanto esclarecedor como confuso, ainda abriu a porta aí para muitas possibilidades. Mas antes de continuar falando sobre isso, gente, mandar aqui uma proposta para vocês que talvez queiram aprender a desenhar tão bem quanto Nagaba Suzuki. Tem um curso aqui que eu tô deixando para vocês, o link na descrição, que é o curso Como Desenhar Bem, focado em personagens de anime e mangá. Um curso que já conta com mais de 3.000 alunos e que vocês vão ter acesso a mais de 50 videoaulas, além de conteúdos extras e um grupo exclusivo para vocês poderem mandar ali os seus desenhos. Então, quem tem interesse em aprender a desenhar melhor, considere participar aí desse curso, se inscrever nesse curso aí, que está custando R$ 79,00 o valor integral, mas você pode parcelar em até 8 vezes de 11,20. Então você paga ali sem nem sentir muito, né? Quem tem interesse aí, não perde essa oportunidade não. Pode ser muito bom para você. Inclusive tem um certificado. Para quem termina o curso, você ganha um certificado. Isso é muito importante para o mercado de trabalho, tá, gente? Vocês talvez não saibam disso, mas normalmente quando você vai, sei lá, fazer um serviço para alguém ali de arte, é bom você ter um certificadozinho. Então, isso também é importante. E vamos ver o que é que o nosso membro do canal tá falando aqui na sala de análise, o nosso membro Lucky. Olha, comentou aqui. Nesse capítulo, explicou que o Pessel é capaz de ver tudo em qualquer lugar que tenha vida. O que é muito roubado, vale dizer. Mas será que essa é a sua única limitação? No caso, a limitação que tu tá falando
é o fato de ele só poder ver lugares onde tem vida. Assim, eu acho que isso devia ter mais limitação que isso, né? Porque se você parar pra pensar, tem vida em praticamente qualquer canto. Onde tem planta, tem vida. Então, esse é um poder, acaba sendo um poder realmente muito roubado. E eu gostaria que tivesse até mais limitações, porque onde quem o pessoal quiser achar, ele acha. A informação que ele quiser tirar, ele tira. Isso acaba sendo um pouco apelão demais, na minha opinião. Eu até gostaria que tivesse mais limitações que isso. Eu quero ver como é que o Nakaba vai fazer agora pra não deixar isso fácil demais, né? Qualquer informação que eles quiserem, o pessoal pode conseguir facilmente. Como é que vai ser isso a partir de agora, né? Pode ficar fácil demais. Aí, antes de continuar, quem quiser participar da sala de análise aqui como o Luck, basta se tornar membro do canal. Esse é um benefício que todos os membros do canal podem usufruir. E ele levantou aqui mais uns assuntos interessantes. Vamos ler aqui. E também achei bastante estranho o comportamento do Kay, que mesmo após saber que era o Peaceful, ele não fez nada e até parecia bastante calmo. Tá parecendo que o Kay vai ser tipo um traidor ali do Arthur, né? Talvez ele, assim, no capítulo extra que eu falei, a gente já viu que o Kay não gostava nem um pouco do Arthur. E acho que depois que o Arthur se tornou o rei ao invés dele, ele deve ter criado um ódio profundo pelo irmão dele. Então acho que isso explica aí uma possível traição, né? Mas se não for isso, então o Kay tá só sendo cuidadoso, né? Talvez esse navio cidade esteja levando ele exatamente para o Arthur nesse momento. Ele só não tá falando muita coisa porque eles já conhecem o poder da Anne, né? Se ele ficar falando demais, a Anne vai acabar descobrindo que ele tá falando uma de mentira. Mas, sendo sincero mesmo, eu acredito na possibilidade de o Kay ser um traidor aí de Camelot, né? Porque, gente, se o Peso já começou se abrindo desse jeito pro Kay, entregando aí o próprio nome, a identidade dele, então é porque ele deve ter sentido ali alguma coisa com o poder dele, né? Com o poder ali de espírito da vida. Viu que o Kay não seria uma ameaça, porque eu não consigo engolir que o Peso continua sendo tão ingênuo, né? Não é possível, ele deve ter noção que eles estão numa missão secreta. Então, se ele se abriu desse jeito pro Kay, é porque ele sentiu com o poder dele que dava pra confiar no cara, né? Então acho que ele deve ser um traidor mesmo. E ele comentou mais uma coisa aqui sobre a Gawain. E sobre a Gawain, eu não acho que seja ela, mas sim uma ilusão criada pelo Reino Eterno. Também foi meu primeiro pensamento, acho que deve ter sido o primeiro pensamento de um monte de gente, já que ela tá tão diferente do que a gente está acostumado, né? Então o Kay teria criado uma versão ideal da filha dele, já que ele tá decepcionado com a verdadeira, né? Ou talvez o fato de ela estar um pouco diferente não importe muito, ele criou justamente uma versão falsa, porque ele tá com muita saudade da verdadeira. Mas falando a verdade mesmo, não acho que seja uma ilusão, porque se o Peso quis ir direto para esse lugar aí, provavelmente é porque ele sentiu a presença da Gawain, né? Ele foi direto para lá justamente porque ele sentiu ela, então acho que deve ser a verdadeira mesmo. E ela só tá agindo diferente porque ela tem muito medo do pai, ou tem medo aí de outra punição que do Arthur, né? Inclusive, eu acho que o título do próximo capítulo, que é, se eu não me engano, Incapaz de Ser Honesto, deve fazer referência a ela, né? Que não tá sendo honesto nesse momento. E se ela não tá sendo honesta, acho que a Anne vai perceber isso na hora, né? Com o poder dela. Na verdade, isso vai fazer a Gawain bater de cara no chão, por causa do poder da Anne. E minha nota para esse capítulo é 9,5. Olha, já que a gente tá se aprofundando um pouco aí na família Pendragon, será que não pode aparecer um Pendragonzinho aí, que a gente tá esperando já há um tempinho? Um indivíduozinho, que o nome dele começa com Mor, termina com Dread. Gente, tô falando do Mordred, talvez esteja na hora de ele aparecer. E apesar de a gente sempre ter falado do Mordred aqui no canal como um possível filho do Arthur, assim, a verdade, gente, é que o único livro que eu já li em que o Mordred é filho do Arthur é o livro A Morte de Arthur. Em qualquer outro, o Mordred ele é só sobrinho mesmo. Então pode ser que aqui no mangá ele também seja adaptado só como sobrinho. No caso, ele seria filho do Kay, irmão mais novo da Gawain. E se for isso, ele já tá aí nessa cidade nesse exato instante, né? Pode ser que ele apareça nos próximos capítulos como o irmão mais novo da Gawain. E coloca aí nos comentários também se você acha que essa é a Gawain ou não. É uma ilusão criada por Camelot, ou essa é a verdadeira e ela tá só fingindo essa nova personalidade aí? Coloca aí nos comentários o que você acha. E tchau, um beijo, até a próxima.